E essas coisas geralmente acontecem comigo. Às vezes eu planejo uma coisa, mas o meu coração é impressionado para outra. Eu espero que as razões pelas quais eu estou mudando o sermão nesse momento possam ser explicadas ou clarificadas em algum dia no céu. Eu espero que a mensagem de hoje penetre no seu coração como tem penetrado no meu. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la no livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, depois o verso 29 e o verso 30, são 3 versos bíblicos. Mateus 11, versos 28, 29 e 30, os 3 versos foram ditos por Jesus. Aquele que não pode errar, aquele que não pode falhar, seu Criador, seu Redentor, seu Mantenedor. Ele disse algumas palavras importantes, são versos bastante conhecidos. Mateus 28, 11, verso 28 diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No verso 28 Jesus diz assim: Vinde a mim quem? Todos. Isso inclui os meus irmãos batistas, os meus irmãos presbiterianos, os meus irmãos católicos, os meus irmãos espíritas, os meus irmãos metodistas, meus irmãos luteranos, meus irmãos muçulmanos, meus irmãos budistas, meus irmãos shintoístas. Mas isso inclui também a prostituta, o assassino, o pedófilo, o bandido. Isso inclui o rico, o pobre. E por mais estranho que pareça, me inclui e inclui você. Será que existe alguém cansado nessa manhã aqui? Será que existe alguém aqui extenuado, estressado, ansioso? Você sente peso na tua mente o tempo inteiro, você não consegue descansar nem nas férias. Você tirou 20 dias de férias, 30 dias de férias e você ainda está cansado. Parece que você descansou no primeiro dia de trabalho, o segundo na primeira semana, parece que não adiantou os 30 dias. Jesus Cristo disse que nós deveríamos ir a Ele. Nós vivemos em uma sociedade perdida entre as suas neuroses e psicoses, embalada nas drogas e frustrada de dieta em dieta. Uma sociedade onde o acúmulo das coisas ganha de goleada da solidariedade. Nós vivemos perdidos, tentando desesperadamente não sentir dor. O cansaço é uma espécie de dor. O estresse, a ansiedade, as angústias que eu e você vivemos e que somos oprimidos por elas, elas nos esmagam e os nossos problemas se multiplicam no trabalho, em casa, os problemas que a gente tem com a gente mesmo. Nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade líquida. Existe um senhorzinho, quase 90 anos, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman. Esse homem talvez seja hoje o maior sociólogo vivo. E todo mundo quis, durante aí pelo menos a última década, cunhar e entender o que vinha depois do pós-modernismo. E talvez ele tenha encontrado a expressão que tem sido aceita nos mais diferentes países e pelos mais diferentes pensadores.
que é a modernidade líquida. E o que é isso? Zygmunt Bauman, ele explica que hoje você precisa ter a essência líquida. Por quê? Porque o líquido, ele toma toda e qualquer forma. Você não precisa mudar todo dia, nem se especializar todo dia, mas você precisa ser líquido para mudar a cada instante que for exigido a você. O líquido, ele transpõe concreto, então as infiltrações. O líquido, ele consegue penetrar em lugares e tomar formas que outros elementos físicos não conseguem. Por isso ele diz, olha, nós vivemos em uma sociedade líquida. Não existem ou não podem existir para essa sociedade valores absolutos. Veja, ele não aprova isso, ele apenas detecta isso. E aí então ele diz, é uma sociedade que luta para não sentir dor. E a gente resolve tudo na nossa vida na farmácia. É por isso que existem tantas farmácias, né? A gente não quer resolver o problema, a gente quer é não sentir dor. Então tem um remédio para evitar qualquer tipo de dor. Qual é a dor que você sente? Você precisa de um antidepressivo? Tem. Qual é a sua dor? Você tem dor no pé? Tem remédio para isso. Você tem alguma coisa inflamada? Tem dor, tem remédio para dor. A gente luta para não ter dor. Uma sociedade intolerante à dor. A gente luta para não sentir dor. Agora, isso não é só na área física, na área emocional também. E ele explica a razão pela qual você e eu estamos no Facebook ou nas redes sociais. E ele diz assim, olha que interessante. As pessoas não estão nas redes sociais porque ali você consegue fazer 10 amigos por minuto. As pessoas estão nas redes sociais porque ali você consegue acabar com qualquer relacionamento sem nenhum tipo de dor. Alguém escreveu alguma coisa que você não gostou, exclui a pessoa, bloqueia a pessoa, você anula a pessoa na tua vida. Sem ter que olhar nos olhos, sem ter embate emocional. Você exclui. Você permite que ela entre sem entrar e você tira ela no instante em que você quiser. Essa é a sociedade que nós vivemos. Frustrada, embalada em drogas, em todos os tipos dela, frustrada de dieta em dieta, em suas neuroses e psicoses. Não sabemos para onde estamos indo. E no meio dessa angústia, dessa sociedade pós-moderna, ou dessa modernidade líquida, aparece Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. E ele diz para você, venha a mim. Você sabe qual é o seu problema? Chesterton, ele dizia, a angústia humana, não é que ele não veja a solução, a dificuldade é que não consegue detectar o problema. Se você não sabe o seu problema, você nunca encontrará a solução. O seu problema é que você veio para a igreja, mas nunca veio a Cristo. O seu problema é que você foi batizado, mas você nunca permitiu que Jesus entrasse na sua vida. Nós permitimos Jesus entrar na superfície ou na periferia do nosso coração, mas não na nossa alma. Nós não queremos um Cristo radical que transforme a nossa vida. Nós corremos um sério risco de deixar milhões e milhões de pessoas acreditando que são cristãos quando de fato não são. Nós estamos arrancando o sangue de Cristo do Evangelho e colocando refresco. Nós apresentamos um Evangelho açucarado, porque as pessoas não aceitariam o Evangelho de Cristo. E como nós criamos o cristianismo ostentação,
Nós queremos coisas grandes, igrejas grandes, nós queremos igrejas lotadas, como se isso fosse sinônimo de sucesso do cristianismo. Nós estamos perdidos. Vir a Cristo significa uma mudança total da sua vida, radical, completa, integral. Mas nós não queremos isso. Nós queremos um Jesus que nos salve, mas não um Jesus que diga: não coma pizza às 10 horas da noite. Nós queremos um Cristo que nos console no momento de dor, mas nós não queremos um Cristo que diga: não beba refrigerante. Esse Cristo é o Cristo que nós não queremos. Nós não queremos o Cristo que diga para vendermos o que temos e entregarmos o que temos para os pobres. Esse Cristo nós não queremos. Nós queremos um Cristo que nos embale nas nossas manias e nos nossos caprichos de pessoas não convertidas. Esse Cristo não existe nos evangelhos. Esse Cristo existe na sua mente, mas não existe no mundo real. O Cristo bíblico exige tudo do ser humano, por uma única razão: Ele entregou tudo. Todas as vezes que eu prego um sermão dessa natureza, eu primeiramente prego a mim, porque eu tenho talvez mais coisas a crescer do que você. Jesus Cristo lhe declara: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz mais: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para as vossas almas. Ora, querido, se Jesus me convida a aprender, é porque eu não sei. Não importa se você fez mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não importa se você carrega no seu currículo 3 faculdades, se você está concluindo o seu pós-doutorado, Jesus Cristo diz: aprenda, aprenda. É porque a gente não nasce sabendo, porque a nossa tendência é para o mal, a nossa tendência é para o erro, a nossa tendência é mentir, a nossa tendência é querer que as coisas girem ao nosso redor. Você é assim, eu sou assim. Eu acredito que eu sou autossuficiente, que eu consigo ter as rédeas da minha vida e resolver meus problemas, mas isso é porque existe uma natureza má, perniciosa, orgulhosa, egoísta dentro do meu coração, que me joga para o abismo, que me joga para o erro, que me joga para essa autossuficiência. Mas Jesus Cristo diz assim: olha, você vai aprender, só que quando você aprender, você vai aprender de mim. Não é para você aprender do apóstolo Paulo, não é para você aprender de Pedro, não é para você aprender nos bancos da faculdade, não é você no autoconhecimento, não é você em meditação, você vai aprender de mim. E o que você vai aprender? Ele declara: você vai aprender a ser manso, manso de coração, humilde e manso. Eu acho interessante quando a gente ouve por aí, você deve ter ouvido também da boca de um ou de outro, o indivíduo diz assim: não, eu sou assim mesmo, eu sou assim, quem me conhece sabe, mas olha, pelo menos eu sou sincero. Como a ignorância ela é atrevida, né? A pessoa se orgulha ainda
das suas debilidades e dos seus defeitos. Ah, porque eu tenho um temperamento forte. Você é um coitado e uma coitada. Ah, porque eu não levo o desaforo para casa, porque eu não engulo o sapo. Aprenda a ser manso e humilde de coração. Eu desafio aqui os estudiosos, os filósofos, procure aí, na filosofia grega ou romana, onde mansidão era apresentada como virtude. Mansidão passa a ser virtude em Cristo. Onde que você vai achar um livro de autoajuda ensinando você a ser manso? Pelo contrário, eles ensinam você a matar um leão por dia, a ir para cima. Jesus Cristo diz assim, ó, você vai ser manso. E se você tiver num embate, deixa o outro ganhar. É preferível você ser injustiçado do que você ser o causador da injustiça. Nessa vida a gente perde, a gente não briga. Vou contar um caos para vocês. Aconteceu comigo esses últimos dias. O câmbio do meu carro começou a fazer um barulho estranho, uns negócios estranhos assim. Era antes das férias. Eu precisava viajar com o carro aproximadamente 3.000 quilômetros, com 2 crianças dentro e minha esposa. Ninguém queria pegar o meu câmbio, porque as oficinas abarrotadas, e eu não sabia o que fazer. Eu pensei, vou alugar um carro. Quando eu vi o preço, falei, não vou. E 20 dias com o carro, não vou. Fui a uma oficina de um adventista. Falei, fulano, tenho esse problema aqui. Pastor, eu vou dar um jeito. Como que você vai dar um jeito? Vou dar um jeito. Ficou o carro lá. 2 dias depois me ligou, pastor, não vou dar um jeito. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu te dar uma ideia. Falei assim, o quê? Por que é que você não tira esse câmbio? Você não compra um outro câmbio e põe um outro câmbio aí? Pode fazer isso? Eu falei, pode. Ele falou assim, então é isso que eu vou fazer. Posso fazer? Posso fazer. Então, pastor, eu vou dar um jeito. Tá bom. Ficou o carro. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Ele ia me entregar em 3, 6 dias, 7 dias. Falei assim, eu vou viajar amanhã. Não, pastor, teu carro está pronto. Foram me levar lá no Novo Tempo. Quando eu começo a andar, mesmo barulho. Não, pastor, você viu que diminuiu? Falei, fulano, eu vou viajar 3.000 quilômetros. Não, é o seguinte, deixa eu explicar para o senhor. Eu já tinha pago, inclusive, viu, gente? É o seguinte, o câmbio que a gente tinha achado era de 1.0, o seu é de 1.6, não deu. Então o que acontece? A gente trocou o rolamento externo. E aí é o seguinte, vai dar certo a viagem. Aí quando o senhor chegar de viagem, o senhor põe aqui, numa segunda, na sexta-feira eu lhe entrego o carro. Eu falei assim, fulano, não vai ter problema esse carro na viagem? Não vai, pastor. Lá fui eu na fé. Não deu problema, voltei. Cheguei e falei assim, Alessandro, tá aqui o carro. Falei o nome, né? Pelo menos não falei o sobrenome. Não pode pôr na internet, corta. Fulano. Depois ele faz a edição, dá tudo certo. Pastor Milton está rindo aqui que ele conhece o mecânico. Chegando lá, está aqui o carro. Ih, pastor, tem muito carro na sua frente. Eu falei assim, Alessandro, eu estou na frente de todos eles.
O senhor está certo, o senhor está certo. Então tá bom, fica com o carro. Quantos dias? 4. Tá bom. Quantos dias o meu carro ficou lá? 14. Peguei o carro ontem, com o mesmo barulho. Um dia antes de pegar o carro, que todo dia eu ligava para ele porque ele não me ligava, né? Eu falei assim: Alessandro, faz o seguinte, põe esse câmbio aí, devolve o meu dinheiro que eu vou em outra oficina. Não, pastor, não faça isso e tal, vai dar certo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: Alessandro, você está dizendo que vai ficar pronto amanhã, há 10 dias. Alessandro, eu preciso do carro, eu tenho 2 filhos pequenos, só tenho um carro. Não, amanhã às 6 da tarde, que era quinta, né? Ok. 6 da tarde eu liguei para ele. Ele falou assim: pastor, em 20 minutos eu estou aí. Lógico que ele chegou em 40. Quando eu entrei no carro, falei assim: Alessandro, deixa eu falar uma coisa para você. Em primeiro lugar, desculpa porque eu acho que eu fui muito firme com você da última vez que eu falei contigo. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Em primeiro lugar, você é um cristão. Segundo lugar, você é um adventista do 7º dia. Terceiro lugar, você é irmão de um pastor. Quarto lugar, eu sou seu irmão na fé. Depois eu sou seu cliente. Você não precisa mentir para mim. Eu disse assim: você acha que eu como cliente tenho vontade de voltar com você? Você acha que eu tenho vontade de indicar você para alguém? Falei assim: como um exercício de fé, eu me comprometo a voltar. Mas Alessandro, se você não mudar, você vai continuar sofrendo. Ele reconheceu todos os erros, dirigiu até a oficina dele e não me disse que o carro estava fazendo barulho. A gente não entendeu o que é evangelho. O evangelho precisa transformar. Irmãos, eu conheci a história de uma mulher que ficou viúva e que morava em uma mansão, literalmente uma mansão, em uma capital do Brasil. Ela não pagou IPTU por anos. Resultado, a casa dela foi para leilão. Ela desesperada, era a única coisa que ela tinha na vida. Tinha uma amiga muito rica e disse: olha, a minha casa vai a leilão, arremate a minha casa e eu pago para você. Irmãs da mesma fé, arrematou a casa e ficou com a casa e não passou para ela. Estão morando na casa até hoje. Aprendam, aprendam, aprendam. Agora, a gente precisa entender bem o que significa Jesus dizer para nós tomarmos o jugo dele. Vamos lembrar aquilo que a gente já sabe. O jugo, também conhecido como canga, era um pedaço de madeira geralmente, que se colocava sobre os bois, sobre os cavalos, e aí então fazia o arado, né? Puxava ali.
Quando a Bíblia fala de jugo desigual, é quando um animal era muito mais forte que o outro, então a canga ficava desigual e o que era mais forte acabava carregando todo o peso, ou boa parte do peso. Então precisava que o jugo estivesse igual, mais ou menos a mesma força dos 2, dos 4 ou dos 3, dependendo de quanto espaço tivesse na canga. Então o jugo era pesado, não tem jugo leve. Era um pedaço gigante de madeira, não tem jugo leve, mas a proposta de Cristo é: o meu jugo é leve, é suave, peguem o meu jugo é diferente de tudo que vocês já viram. Agora entenda a aplicação no contexto da época de Jesus. Vocês sabem que a educação, ela se popularizou com Cristo. A educação do jeito que hoje nós temos no mundo, nós devemos a Cristo. Desde aquela época, a educação ela era elitizada, só os ricos. Então como que funcionava? Funcionava assim: a criança, quando fazia 10 anos, se o pai tivesse dinheiro, ele colocava ele junto com outras crianças, para ser orientada por um mestre. Então esse grupo de crianças aprendia do mestre. Eles tinham que ter esse preparatório para, com 12 anos, participar da primeira vez da festa pascal em Jerusalém, tudinho. Então aos 10 anos começava a preparação, mas essa fase de educação ia até os 15. Quando o indivíduo era um expoente intelectual e o mestre via nele um potencial, ele poderia escolher aquele menino de 15 anos para começar o discipulado, se o pai tivesse dinheiro. Foi isso que aconteceu com Saulo, que aprendeu tudo aos pés de quem? De Gamaliel. Por isso que as pessoas se escandalizaram tanto com aquele menino Jesus, com 12 anos, dando aula aos mestres. Mas peraí, quem que ensinou ele? Quem que é o mestre dele? Como é que ele sabe essas coisas? Ninguém tem esse conhecimento, nem alunos, poucos mestres. Quem explicou essas coisas a ele? Por isso todos se maravilharam. Jesus aprendeu tudo aos pés e no colo de Maria. Não teve educação formal, porque Jesus era pobre, não tinha dinheiro para poder pagar a educação formal, não pôde sentar nos melhores bancos das melhores escolas, não tinha isso. E aí então, quando esse discípulo, depois de anos, era empossado mestre, esse indivíduo mestre, ele tinha o direito de interpretar a lei. E aí então, esse mestre agora podia fazer discípulos e seguidores, que eram coisas diferentes. O discípulo era dentro dessa formalidade, agora seguidores, tinha o povo. Então existiam mestres mais populares, mestres mais liberais, mestres mais conservadores. Por isso que as pessoas se escandalizavam ao alguém chamar Jesus de mestre, porque ele não tinha esse título. É como alguém chamar um indivíduo de doutor se ele não é médico, se ele não tem doutorado. Não pode chamar, ele não passou pela academia. Não pode chamar Jesus de mestre. E somente um mestre tinha um jugo a oferecer. Por exemplo, se você fosse um seguidor do mestre Jacó, ele ia dizer assim para você: olha, no sábado a lei diz que nós podemos andar 5 milhas, mas é 5 milhas sem bolsa. Se for com bolsa é 3,5. Aí você não é seguidor de Jacó, você é seguidor de outro mestre, do mestre Ezequias. Aí o mestre Ezequias diz assim: não, é 5 milhas com bolsa ou sem bolsa. Ele é mais liberal, esse aqui é mais conservador. Então quem tinha um jugo para oferecer? Somente os mestres. Quando Jesus ele diz que ele tinha um jugo, ele já fazia os fariseus se arrepiarem, porque ele não tinha o direito. Era um indivíduo que estava sendo chamado de pastor, mas não era pastor coisa nenhuma. As pessoas ficavam ali indignadas, e Jesus Cristo dizia assim: olha, o meu jugo é leve e suave. E as pessoas falaram assim: é verdade, nunca existiu um mestre mais liberal que Cristo, nunca, porque esse aí come com a mão suja. Os discípulos dele comem sem lavar as mãos.
Nunca se viu isso em Israel. O jugo dele é leve, porque ele come com pecadores. O jugo dele é leve, porque os discípulos dele comem e colhem espigas no sábado. Ele cura no sábado. O jugo dele é leve, nenhum mestre, ninguém nunca nos falou a respeito disso, de fazer o bem no sábado, de curar no sábado, de cuidar das pessoas no sábado. O jugo dele é leve, é suave. A gente quer esse jugo, a gente não aguenta mais essa opressão da letra da lei. O jugo dele é leve, é suave, a gente quer esse jugo. Só que as pessoas mais atentas ao ministério de Cristo diziam assim: não, o jugo dele não é leve, o jugo dele não é suave, o jugo dele é o jugo mais pesado que já existiu na história. E aí eles se lembravam do Sermão da Montanha. O jugo que Jesus propunha era o seguinte: se você odiar o seu irmão, você já o matou. Já viu gente que diz assim: fulano para mim morreu, para Jesus você é um assassino. Para a sociedade você não é, para você não é, mas para Jesus você é. Quem odiar o seu irmão já o matou. Jesus Cristo diz assim: ame o seu inimigo, ore por aquele que te persegue. Tem gente que não gosta de você? Ou só tem gente que não gosta de mim? Você acha que todo mundo gosta de mim? Aqui deve ter uma meia dúzia que não gosta de mim, que só veio aqui só para torcer o nariz. Você acha que com as pregações que eu faço, com as respostas que o Leandro Quadro dá, com as aulas que o pastor Arilton apresenta, a gente não levanta um monte de gente que odeia a gente? Esses dias a minha esposa, ela trabalha na Novo Tempo e ela recebe todos os e-mails do Está Escrito. Tudo passa por ela. Quem manda o e-mail nem sabe que é minha esposa, né? E um dia desses eu estava sentando a lenha no Evangelho da Prosperidade, em um sermão, e aí um indivíduo escreveu um e-mail assim: esse pastor deve ser muito frustrado, deve ser um pobretão, que não tem a unção do Senhor na vida dele, não prospera e fica falando mal de quem prospera. A primeira parte ele acertou. Jesus Cristo disse que você e eu deveríamos amar aquele que fala mal da gente. Ou coisa difícil, né? Vocês sabem que o pastor Claudenir é meu amigo, já de muitos anos, desde o tempo que ele era pastor no IAP. Aí você imagine que eu venho aqui e falo mal do pastor Claudenir para uns 2 ou 3 líderes aqui. Aí esses anciãos vão lá e vão falar para ele, porque lógico, né? A fofoca é um negócio maravilhoso. Então, você fala na cara, você joga para lá, né? Esse negócio vai. Se eu elogio ele, ninguém vai falar para ele depois. Mas se eu falar mal... Agora você imagina o sentimento do pastor Claudinho: o Ivan é meu amigo, como é que ele vem aqui na minha igreja, fala mal de mim para os meus líderes? É óbvio que vai se despertar nele um sentimento ruim, não é um sentimento agradável. Não, Deus não espera que você goste de ser perseguido, não é isso. Mas aí então Jesus convida o Claudenir a dizer assim: Ivan, Claudenir, ame Ivan. Existe um princípio de vida que diz assim: o maior abençoa o menor.
ele, como está num nível espiritual maior do que o meu, ele deve me abençoar e não me odiar por causa disso. Ele não deve falar assim: eu nunca mais vou chamar o Ivan aqui. Eu não posso dizer assim: eu nunca mais vou deixar o meu carro naquele mecânico. Agora é lá que eu tenho que colocar. E trabalhar com aquele fulano, dizendo assim: agora vamos acertar, fulano. Está aqui, ó. Quanto tempo? Diz para mim. Honre a tua palavra. Eu acredito em você. Vamos lá de novo. E se ele errar de novo, vou lá de novo. Você entende o que eu quero dizer? O maior abençoa o menor. Eu tenho vontade de deixar o meu carro lá? Nenhuma. Mas é por ele. O maior abençoa o menor. Mas Jesus Cristo foi mais além com o nível dele, de jugo pesado. Ele disse assim: quem olhar de maneira impura para uma mulher já pecou? Não, já fez o quê? Adulterou. Aí eu pergunto: existe alguém aqui que não é adúltero? Então por que é que você condena tanto quando o indivíduo cai em pecado fisicamente, se na tua mente você é um adúltero exatamente como o outro? Tem alguém aqui que não é adúltero? Na galeria. Jesus Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 5:48, não precisa abrir a Bíblia, sabe o que Jesus Cristo disse? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Tem alguém aqui perfeito como Deus? Você entende o que Jesus Cristo está falando no Sermão do Monte? Ele está com um megafone, dizendo assim: é impossível você ir para o céu. Ele está dizendo para você e para mim, que não tem chance para mim e para você. Ele está dizendo que você não pode odiar ninguém. Ele está dizendo que você tem que amar quem te persegue. Ele está dizendo que você não pode olhar de maneira impura para ninguém, senão você é um adúltero. Ele está dizendo que você tem que ser perfeito como Deus. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão entendendo que o nível que o céu exige para vocês irem para o céu, vocês nunca vão atingir. Nunca vão atingir. Não importa o que você faça, a tua bondade não me comove. Ah, porque eu doei o ar-condicionado da igreja, não me comove isso. Ah, porque eu devolvo o dízimo e mais um, isso não me comove. Não importa o que você faça. Paulo disse assim: ainda que eu vendesse tudo que eu tenho e desse os pobres, não vai me adiantar nada se eu não tiver Deus, porque Deus é amor, amor é Deus. Se Deus não estiver comigo, eu posso entregar o meu corpo e ser queimado na frente da igreja central do Rio de Janeiro, por amor a Cristo. Não vale, não vale. A nossa justiça é vômito em pano, é trapo de imundícia. Essa é a nossa justiça. Imagina o nosso pecado, o que é? Agora a nossa justiça é isso aqui: pano com vômito. Então, querido amigo, minha querida amiga, não importa a sua denominação religiosa, eu e você não temos condições de ir para o céu. Nós por nós mesmos não iremos para o céu. Não importa o que você faça. Se quer ler a Bíblia 8 horas por dia, leia. Isso não vai te habilitar para o céu. Você pode fazer o que você quiser, não vai resolver. É por isso que Jesus Cristo disse: venham a mim, porque é o único jeito. Teu casamento é falido, você não ama mais a mulher que você casou, você vive um casamento de fachada para os outros, e dentro de casa é horrível.
Jesus Cristo disse: venha a mim. Ele não disse vai à igreja. Venha a mim. Você e eu precisamos entender. Vai chegar um momento da tua vida onde você vai viver uma encruzilhada, onde você vai ter que dizer assim: Senhor, dá um jeito na minha vida. Dá um jeito na minha vida, porque a terapia não resolveu o meu problema. Dá um jeito na minha vida, porque a corrente de oração da igreja não resolveu, porque o pequeno grupo não funcionou, porque estudar a Bíblia não deu certo, porque as madrugadas de oração não funcionaram. O Senhor precisa dar um jeito na minha vida, porque eu não tenho mais o que fazer. Aí você entenderá o que Jesus Cristo disse em Mateus 11: venham a mim. Você está cansado, sobrecarregado, você está ferido, você não tem esperança de solucionar o que é insolúvel, você vive frustrado. Então eu preciso nessa manhã apresentar a vocês Jesus de Nazaré, porque talvez você conheça muito sobre Ele, mas talvez você ainda não tenha conhecido a Ele. E Jesus Cristo disse assim: e você, quando for orar, fecha a porta do teu quarto, esquece tudo. Quando você for abrir o teu coração a Deus, fecha a Bíblia, fecha tudo, e se debulhe diante dele. Sabe o que é se debulhar, né? A espiga do milho sendo debulhada, grão por grão. Enquanto você não viver isso, você vai continuar frustrado, sobrecarregado, infeliz, e o cristianismo nunca resolverá o teu problema, porque você aceitou um Jesus que não existe.